Boa noite, telespectadores! Hoje é a primeira edição deste mês de maio de 2015 do programa do Felipe Aquino. É a 40ª, com a edição de hoje, é a 44ª edição do programa do Felipe Aquino. Vamos destacar com o quadro Nada Além da Verdade, as notícias dos esportes, Copa do Nordeste, campeonatos estaduais na sua fase final, Copa do Brasil e Copa Libertadores, que teve sua fase oitavas de final aberta. Ok? Também mais um caso de fim do mundo que aconteceu no planeta, lá no Nepal, nesta última semana, foi no sábado. E também como será este mês de maio de 2015. Ok? Agora. Bom, boa noite. Começando aqui o programa do Felipe Aquino, com as emoções do quadro Nada Além da Verdade. Roda o quadro aí no vídeo. Abrindo espaço aqui para o quadro Nada Além da Verdade. Roda o quadro aí no vídeo. Bom, passou a vinheta aí no vídeo, então agora vamos logo batendo pontapé inicial aqui no primeiro quadro Nada Além da Verdade do programa do Felipe Aquino deste mês de maio de 2015. Participação de Rodrigo Johnny, pode entrar nos estúdios. Seja muito bem-vindo ao programa do Felipe Aquino. Bom, lembrando que são 6 perguntas, aparece aí no vídeo, olha aí, ó. A primeira pergunta vale 5 mil reais, a segunda pergunta vale 10 mil reais, a terceira pergunta 20 mil reais, a quarta pergunta 30 mil, a quinta pergunta 50 mil e a sexta pergunta vale o grande prêmio 100 mil reais. Está preparado, Rodrigão? Deixa eu rolar a ficha aqui só para ver qual é essa pergunta aqui, Marcos. Aqui, deixa eu ver. Sim, pode rodar a primeira pergunta no vídeo. Você já espocou um bexigão pinhata? Já estourei sim, uma festa de aniversário. Sim. Sim, eu furei a bunda dele. Ok, furou a bunda dele, né, Rodrigo? Tá bom, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é verdade! Você já ganhou 5 mil reais? Bom, então vamos para a segunda pergunta, que vale 10 mil reais. Roda no vídeo! Você já tocou numa mula sem cabeça, Rodrigão? Sim, eu já toquei sim numa mula sem cabeça. Sim? Bora ver o que vai falar a máquina. Felipe, esta resposta é verdade! Você já ganhou 10 mil reais? Parabéns! Vamos para a terceira pergunta, que vale o prêmio de 20 mil reais. Roda a pergunta no vídeo. Você já foi enrolado por uma jiboia? No dia que eu fiz o meu passeio lá para a Reserva Duque, eu já fui sim enrolado por uma jiboia que passava por lá.
Vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é verdade! Verdade! Rodrigo, Johnny, você já ganhou 20 mil reais? Senhoras e senhores, vamos para a quarta pergunta, valendo o prêmio de 30 mil reais. Roda a pergunta no vídeo. Você já fez um cachorro apodrecer depois que ele morreu? Minha cadela morreu e eu deixei ele lá intacto. Vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é mentira! Mentira! Rodrigo, Johnny, você perdeu 30 mil reais. A máquina acha, Rodrigo, que você não fez um cachorro apodrecer logo após que ele morreu. Sinto muito. A máquina acha que você mentiu. Você vai ganhar 10 mil reais. Roda no vídeo. 10 mil reais é o prêmio que, para quem erra na pergunta, valendo 30 mil reais. Muito obrigada, Rodrigo Johnny. Pode sair aqui pelos fundos dos estúdios. A produção está te esperando. Então, senhoras e senhores, este é o quadro Nada Além da Verdade. Voltamos semana que vem. Tchau! Bom, você viu aí, o Rodrigo Johnny mentiu. Então ele levou apenas 10 mil reais para casa. Parabéns, Rodrigo Johnny. Você mereceu. Uma honra ter participado aqui do programa do Felipe Aquino, ok? Bom, então vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco vamos destacar notícias dos esportes e também notícias do Brasil e do mundo. Um vulcão não, terremoto, acho que o Nepal, ok? O programa do Felipe Aquino volta em instantes. Não saia daí. Sim, volta lá. Bom, estamos de volta com o programa do Felipe Aquino e vamos logo destacar os campeonatos estaduais, notícias dos esportes. Bom, então vamos começar primeiro com a parte decisiva dos campeonatos estaduais. Eu vou para cá, produção. Sim, roda no vídeo aí. Um compacto aí de alguns estaduais que a gente escolheu, que estão nos primeiros jogos das grandes finais, ok? Aí, ó. Aí, o Carioca, o Vasco venceu o primeiro jogo de 1-0. O Palmeiras venceu o Santos de 1-0. O Mineiro terminou em empate, Atlético 0, Caldense 0. No Paranaense, o Coritiba, jogando fora de casa, perdeu do Operário de 2-0. No Catarinense, terminou 0-0 o jogo do Figueirense e Joinville. No Baiano, o Vitória da Conquista venceu o Bahia de 3-0 e no Gaúcho, o Grenal da vida, foi 0-0 e vai ser decidido amanhã no Beira-Rio. Tá aí, então esses aí foram os jogos dos campeonatos estaduais que ocorreram no domingo passado, dia 26 de abril de 2015. Jogos da volta amanhã. Bom, então agora vamos para a Copa Libertadores da América. Roda no vídeo aí, jogos da... Na verdade, não foram vários jogos, não. Teve só um jogo nessa semana de abertura da fase de oitavas de final. Aí, roda no vídeo aí. Tá aí, ó. O Universitário da Bolívia perdeu jogando em casa pro Tigres de 2-1. Ele vai ter chance de um empate lá. Mas a torcida do Universitário fez uma festa, soltou fogos de artifício, tanto na entrada quanto na volta do segundo tempo do time. E foi de parabéns, ok? Então foi isso aí. Foi só o primeiro jogo da fase das oitavas de final da Copa Libertadores. Agora a produção rola a ficha aqui, por favor. Deixa eu rolar. Rolei. Ok, então tá aí, ó. Como é que é aí, produção? Se nos jogos de ida da segunda fase da Copa do Brasil,
O Bragantino perdeu do Criciúma de 3-0. O Tupi de Minas Gerais, Juiz de Fora, venceu o Atlético Paranaense de 1-0. O Capivariano perdeu do Botafogo de 2-1. Foi de 2-1, isso mesmo. Foi de 2-1. E o Sampaio Correia empatou com o Palmeiras em 1-1, jogando no Castelão do Maranhão. Sem ser do Castelão lá de Fortaleza, que já vamos noticiar aqui do Castelão lá de Fortaleza. Então, os jogos de volta, teve só um. Portuguesa perdeu do Ituano de 2-1 e foi eliminada. O Ituano passou. Aí no primeiro jogo, o Ituano empatou com a Portuguesa em 1-1, jogando no Nordeste Júnior em Itu. Lá onde eles falam que tem aranhas gigantes, é tudo que é grande. Tá bom, então agora vamos para os jogos. O jogo da Copa do Brasil. Parabéns ao Ceará. O Ceará bateu o Bahia. Bahia jogando em Fortaleza. Venceu. E parabéns ao Ceará. Conseguiu mais um título da Copa do Nordeste. O Castelão, como eu te disse, jogou no Castelão lá de Fortaleza e venceu o Bahia. Aí, produção, o resultado aí tá aí. Ok, então, agora vamos falar de um terremoto que aconteceu no Nepal. Foi um terremoto bem rigoroso, de 6,0 da escala Richter, um terremoto bem avançadinho, do intermediário, né? Aí a cidade todinha de Katmandu ficou totalmente destruída lá, na capital do Nepal. Tinha um monte de brasileiros lá, da embaixada brasileira, gente no Everest, assim, fazendo coberturas desse fato do terremoto que ocorreu no último sábado lá no Nepal. Teve uma cena lá que o repórter estava lá dando uma entrevista para a embaixadora brasileira lá, e de repente viu o portão fechar automaticamente, sem nenhuma pessoa fechando, e de repente a terra começou a balançar assim, ó. Viu só, hein? Mexi aqui a minha câmera. E tem mais o Monte Everest. O Monte Everest, que fica lá perto. Deixa eu só posicionar melhor a câmera aqui, que tá meio distante. Então, o Monte Everest, ele é o pico mais alto do mundo, possui mais de 8.000 metros de altitude. Teve avalanches. E aí o avalanche lá devastou lá umas barraquinhas dos montanhistas que subiam lá, escalavam e se acampavam lá no Monte Everest. Então foi assim. Foi isso que aconteceu lá. Uma avalanche enorme, ondas de neve. Assim, cai tudo. E dá para medir longe, né, como é que fica o resultado dessa situação. Pois é, então aí, ó, foi um resultado de desastre total, mais de 500 pessoas mortas, 1.000, tá vendo só? Os escombros que foi deixado pelas ruínas desse terremoto grande que aconteceu nesse último sábado, vai ficar para a história no mundo. Bom, então, agora vamos para... que mais aí, produção? Foi mesmo. Eu estava noticiando na semana passada sobre o terremoto. O terremoto não, mas sim foi um vulcão que entrou em erupção lá no Chile. Dá para mostrar aí um trecho do programa da semana passada, produção? Aqui na América do Sul, na parte montanhosa da Cordilheira dos Andes, um vulcão que estava adormecido há muitos anos atrás, tipo assim uns 30, 40 anos, lá na região chilena, voltou a funcionar e entrou em erupção e vindo com tudo. Ficou assim, ó. Ele entrou em erupção, lançou um bocado de cinzas pro alto. Bom, você viu aí, ó, todo o trecho aí, que eu estava noticiando sobre o vulcão que atingiu uma cidadezinha lá do Chile semana passada, retrasada, digamos. Eu noticiei no programa da semana passada. Então foi isso aí. O vulcão. Chega até ter voos cancelados, mas acho que deve ter sido tudo controlado. Agora sim, eu vou passar para a próxima notícia. Sim, uma notícia aqui. Esportes. Mas não é de resultados. Pelo Campeonato Amazonense, no estado de Flávio de Mendonça, ocorreu uma briga lá. Diversos torcedores lá onde a gente fez o programa em fevereiro deste ano,
naquela entrada lá que eu entrevistei o Roberto, que era um dos gerentes funcionários lá do estado de Flórida de Mendonça. Manda um alô aí pra você, Roberto. Valeu aí. Mas ocorreu lá um fato lamentável, que foi uma briga. Além da briga, também teve uma pessoa que morreu na arquibancada. Ele estava assistindo o jogo, mas só que de repente se sentiu mal e parou de funcionar. Foi levado para o hospital que fica logo ao lado do estádio, que é o José Mendes, mas só que aí não adiantou. A pessoa danificou rapidinho, morreu. Então aí vai ser enterrado no cemitério geral de Itacoatiara e pronto. Foi isso que aconteceu. O resultado desse campeonato foi Penharol 1, Princesa dos Solimões 1 também. Foi 1-1 o jogo. Foi o clássico Itacoatiara, Manacapuru, tá vendo só? Itacoatiara e Manacapuru. Foi tudo isso aí que aconteceu. Bom, então, vamos para encerrar aqui o programa logo. Como será esse mês de maio? Mês de maio vai ter, deixa eu controlar aqui, vai ter 4 semanas. Dia 10, Dia das Mães, semana que vem. Programa do dia 9 vai parabenizar todas as mães. E feriado que foi ontem, estamos dentro dele ainda. Começou nessa sexta e vai terminar agora no domingo. Aí, mês de maio vai percorrer normalmente, como semanas normais, e o próximo feriado só no início de junho. Com certeza, o programa do aqui vai chegar até lá. Bom, então tá aí, ó. O mês de maio tá pronto para prometer aí. Vamos ter 5 programas neste mês, esse já é o primeiro. Então vai restar mais 4 programas. O calendário está logo ali aparecendo. O calendário, deixa eu girar aqui direito. Girar aqui direito, ó. Venha ver o calendário. O calendário do mês de maio. Então esse é o programa do dia 2 de maio de 2015. Vamos encerrando aqui o programa do Felipe Aquino. Valeu por ter a audiência. Voltamos semana que vem com mais programa do Felipe Aquino. Boa noite. Até lá. Acabou o Felipe Aquino.